Vamos aprender hoje sobre por que Deus é demais. Bom, se tu tá aqui é porque tu é meu aluno, e se tu não tá aqui é porque tu de alguma forma não sabe o que é escala cartográfica. Sempre cai em física no Enem, os vestibulares, alguns eles separam isso da geografia, mas tu acaba aprendendo isso em geografia, com o professor de geografia. É uma coisa bem simples, bem fácil de se aprender, tem apenas 3 fórmulas, 3 unidades de medida, mas antes de começar a falar sobre essas unidades de medida e dessas fórmulas, a gente precisa entender o que é escala cartográfica, o que ela significa. Pensa comigo o seguinte, a gente tem a realidade, né, que é aquilo que a gente consegue enxergar. Como eu vou conseguir colocar essa realidade em um papel? Quantas vezes eu preciso transpor essa realidade desse tamanho para uma coisa que caiba num papel? Coisa minúscula. Eu preciso ter a intervenção de uma medida, de uma conta, para eu saber quantas vezes foram aumentadas ou não da realidade. A escala cartográfica faz exatamente esse papel. Ela te diz quantas vezes foram suprimidas, foram encurtadas para caber naquele mapa ou naquele papel a realidade. Então são 3 unidades. 3. Presta atenção. Dzão, que é os quilômetros, que é a distância real. O E da escala. E o Dzinho, que seria a distância gráfica, que é colocado no papel, que seriam centímetros. Eu costumo falar para meus alunos que Deus é demais, porque Deus está em cima. O nosso Dzão, Deus é demais. Caso tu seja ateu, nenhum problema nisso. Tu pode substituir por doce é demais. Não tem a mesma importância que Deus, mas tu não vai esquecer, né? Então, quando eu quero saber o Dzão, que é o quilômetro, eu vou tapar e vou fazer escala vezes o Dzinho. Olha a barbada que é isso aqui. Quando eu quero saber o E, que é a escala, eu vou tapar ele e vou fazer Dzão que divide Dzinho. Quando eu quero saber a distância gráfica, tu já sabe, tu já fez mentalmente isso porque tu é um gêniozinho, né? Tu sabe que é Dzão que divide escala. Olha a barbada. Quando eu quero saber qualquer unidade que está faltando no problema, eu vou fazer o quê? Vou colocar minha mãozinha e o que ficar sobrando é a fórmula que eu tenho que fazer. A gente vai trabalhar com medidas aqui, né? Com comprimentos. Então é muito importante que vocês estabeleçam uma coisa na cabeça de vocês. A gente vai trabalhar sempre com 5 zeros. Quando eu estou em sala de aula, eu desenho essa mão aqui. Ela é bem grande. E eu desenho 5 dedos para te não esquecer que em 1 quilômetro tu tem 100 mil centímetros. São 5 zeros. Às vezes, meus alunos, eles sabem fazer, lembram da fórmula, lembram do Deus é demais, e aí, por alguma razão, dá uma tela azul no cérebro, dá um tilt, e eles trabalham com 4 ou com 6 zeros. Ou com metro, ou com milímetro. Está errado. E o vestibular sempre vai ter uma questão marcando esse mais ou esse menos zero. Presta atenção porque eles já sabem que tu vai se atrapalhar no zero. Eu botei um exemplo aqui bem simples para a gente saber uma unidade que está faltando. Em um mapa de escala de 1 por, a gente lê dessa fórmula, 1 por 500 mil. A distância gráfica é de 3 centímetros. Qual será a distância real? Beleza, pensa comigo. Qual unidade daquele triângulo ali está faltando? Dzão, muito bem. Quilômetro. Então, olha só. Dzão, quero saber o Dzão, vou tapar o Dzão. Vou fazer escala vezes o Dzinho. Então, Dzão é igual a escala vezes o Dzinho. Vou pegar a escala. Aqui está uma malandragem que vocês não podem utilizar esses 1, 2 pontos porque é a representação da escala. Se eu colocasse solto 500 mil, é 500 mil o quê? Quando eu coloco 1, 2 pontos, eu estou representando que é uma escala numérica. Então,
Dzão é igual a 500 mil vezes 3. Dzão é igual a 1.500.000 centímetros. O que eu preciso fazer? Você sabe que o Dzão, eu já falei isso lá no comecinho, o Dzão é em quilômetros. Eu tenho que transformar em quilômetros. Quantos zeros são? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que dividir o que eu achei aqui por 5 zeros, para eu transformar o centímetro para quilômetro. Nós sabemos que 0 dividido por 0 é 0. Então, olha a barbada, vou cortar 5 zeros e o Dzão vai ser igual a 15 quilômetros. Barbada. Eu adoro cortar zero, cara. A única coisa que eu sei de verdade na matemática e que eu entendi que é prático é cortar o zero. Ah, mentira, tô brincando. Perdão, professores de matemática e minhas professoras de matemática. Beleza? 15 quilômetros. Vamos supor agora que tu tenha a escala para fazer. Tu vai ter duas informações, tu vai ter a distância real e a distância gráfica. Vamos pegar esse próprio exemplo aqui. Eu tenho 3 centímetros e eu tenho 15 quilômetros. Quero saber a escala. Escala é igual a Dzão que divide Dzinho. Então, escala é igual a 15 quilômetros que divide 3 centímetros. Se tu é bom em matemática ou em física, e aí tu deve estar pensando assim, cara, esse professor está trabalhando com unidades diferentes e isso não pode. Eu quero te dizer que tu tem toque em números, por números, que neste caso pode. Na escala cartográfica tu pode trabalhar com unidades diferentes porque tu vai transformá-la lá no final. Então vai por mim, faz isso aqui que é barbada. 15 dividido por 3 dá 5. Escala é igual a 5. Tá pronto? Óbvio que não. Unidades diferentes eu vou ter que transformar para centímetros. Porque eu não transformei o quilômetro para centímetro aqui. O que eu vou fazer? Vezes quanto? Isso, 5 zeros. Então, todo número multiplicado por zero é 0. Eu vou colocar 5 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Olha a nossa escala aqui. Fechou. É só isso. É simples. A escala cartográfica é muito simples. Beleza?